Quisera eu, hoje em dia, ter aprendido a jogar xadrez. Sinto falta, neste momento político que nós vivemos, porque o xadrez é um jogo político, é um jogo de guerra, e nós precisávamos ter esse conhecimento. Conhecemos as peças, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei, a torre. Sabemos até como eles mexem, mas não temos o rosto do todo. E é isso que faz falta, essa estratégia. Temos que conhecer que num jogo de xadrez, o rei pouco importa. Ele tem, sim, é o fim do jogo, é o checkmate. É quando a gente sabe que o rei vai ter que abdicar. Mas é um jogo em que quem manda é a rainha. E que o cavalo, ele mexe em galopes, mas ele vai na frente, ele é o primeiro a morrer. A função da torre, de cada um nós temos, até como ele se mexer, mas não sabemos como mexer, o rosto político das coisas. Às vezes me sinto no momento como um Chapeuzinho Vermelho, andando numa floresta, podendo ser enganada pelo lobo. Estes olhos grandes, esta orelha, isto tudo que deforma a imagem, deforma, nos confunde no nosso caminho. Aquele caminho que a gente pensava que sabia, aquela coisa que a gente sabia que ia fazer, vou levar doce, tem uma meta para a vovozinha. Mas e o caminho? Será que não somos enganados? Esta necessidade de aprender o jogo das coisas, a música da palavra, como dizem os psicanalistas, eu não escuto o que o meu cliente está falando, eu escuto a música de como ele está falando, porque as coisas são enganadoras. Não adianta, como agora, ter um projeto de lei em que penaliza os fake news. Não adianta, porque entender o que é um fake news, às vezes ele já fez o estrago dele, às vezes ele parece a verdade. Nós temos que saber lidar com o rosto da coisa, com o todo da coisa, porque tudo é política, tudo é política, tudo mesmo, desde a educadora, desde a professora. Por isso que nós estamos vivendo esse caos, porque afundamos a educação. Temos que aprender, não basta saber o nome das peças, nem como a gente anda. A gente tem que aprender o que está escrito ali. E é isso que nós temos que ter, um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de aprendizado. E me sinto falta disso. Sinto assim num labirinto, onde que tocam a música que querem e a gente tem que dançar conforme ela. Isto é muito complicado para a gente. Vamos aprender a escutar a música das coisas, a ver o rosto da realidade e não só ter uma primeira impressão e achar que sabemos tudo. Sabemos o nome das peças, sabemos como lidar com elas, mas não sabemos como fazer para dar o checkmate. Num lugar em que nem sempre o rei é que manda. O rei, geralmente, ele tem que ser comandado. Ele é o que vai dizer se ganhou ou se não ganhou a guerra, mas quem é o estrategista, nem sempre é ele. E olha que existem bispos, torres, cavalos, rainhas, tem de tudo. Tem de tudo e tudo complica na vida de todo. Então é isso que nós temos que ter, um pouquinho mais de vivência do jogo do xadrez. Essa é a política de todos nós.